Salve, salve! Sejam todos, né, bem-vindos a mais este vídeo. Seja você bem-vindo ou bem-vinda a mais este vídeo de cultura racional. Vou ler na página 84. O título é O Equilíbrio é o quanto basta para esquecer a classe em que esteve de animal racional. Estude os livros do Universo em Desencanto, você adquire no www.culturaracional.com.br. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, por gentileza. Se inscreva no canal para ser notificado de quando tiver novos vídeos. E assim formaram a vida artificial, tão cheia de recheios encantadores, emocionantes, delirantes, cheia e recheada de altíssimas fantasgosmorias, que calou bem profundamente de que a vida seria essa mesma, porque não tinham conhecimento de outra vida a causa desta. Então, o recheio muito bem ornamentado e muito bem colorido, com todos os requisitos sugestivos, emocionantes, atraentes, catequizadores, e parecia que a vida ia florescer e reflorescer, e se robustecer do maior brilhantismo harmonioso de todos os tempos, para a vida eterna. Então julgavam no alvorecer de todas essas cantigas históricas, para a sugestão da vida, todos julgavam que em futuro seriam um mar de rosas e de felicidade. Então a harmonia resplandecia entre todos. Parecia que brilharia uma nova aurora, muito melhor no decorrer dos tempos, e tudo seria melhor e bem melhor do que era presentemente. Os contos sugestivos e emocionantes faziam todos brilhar de alegria, e assim conservavam os historiadores a esperança que todos tinham do brilhantismo do futuro. E o povo, sempre muito atrasado, aceitava as fabulosas e eloquentes oratórias como o maior dos maiores triunfos da vida em trânsito. E deste modo o falso respeito brilhava. As aparências pareciam um céu cor-de-rosa. Todos nessas contradanças se envergavam de respeito, como se tudo fosse as maiores verdades de todos os tempos. E deste modo o povo se arrastava no maior atraso que podia existir. Uma mentira era uma grande verdade. E assim, até que nos meados do tempo, surgiu a cultura que desenvolveu as novas gerações. E daí, novas gerações, nova cultura, mais adiantada, e assim foi o desenvolvimento cultural. Surgiu de uma tal maneira que a juventude, sem meios de espécie alguma, julgava e pensava em formular a vida, mas tudo ficou na vontade. Daí então não souberam conscientizar com equilíbrio e se desmoronaram por subterfúgio de um modo de enfraquecimento, pela indolência de serem muito medíocres para o que se propunham. Dessa maneira se desequilibraram, se enveredando para torpes da ingenuidade, em busca da matéria para suavizar seus males, com entorpecentes venenosos, sem julgar pela inocência que seus sacrifícios seriam um protesto desastroso contra si mesmo e não para mais ninguém. Então essa juventude se perdeu pelo euforismo de querer ser o que não estava em condições de ser, e por não estar em condições de ser, se prejudicaram com as aventuras sem limite e com os seus abusos contra si mesmo, ficando a maioria inutilizada pelo abuso do livre-arbítrio, porque já porque já pensavam ser aquilo que não eram. Se julgavam donos do direito e da razão, infantes sem amadurecimento algum da vida. Julgavam que podiam fazer na sua adolescência o que não podia ser. Pensavam que seriam a palmatória do mundo, com os seus sonhos de juventude sem freio, completamente inexperientes da vida. Por não poderem realizar os seus sonhos, foram procurar sonhar de maneiras diferentes, prejudiciais a si mesmo. Tudo isso, euforismo do desenvolvimento cultural, em vez de equilibrá-los, fez efeito ao contrário, desequilibrou.
E dessa maneira hoje se arrastam prejudicados pelos sonhos do livre-arbítrio, de uma consciência ainda não formada, por não ter idade suficiente do conhecimento prático da vida. Então caíram em ruínas com os seus protestos, por falta de amadurecimento do senso psicológico da vida. O resultado, entraram em recesso. Tudo isso euforismo de um idealismo inconsciente, sem raízes precisas para o seu bom funcionamento. E por ser tudo feito no ar idealismo, sem pé nem cabeça, acabaram se desequilibrando por perder a cabeça. E hoje todos em função de João Ninguém, por frustrações dos jovens e inexperientes que não têm amadurecimento preciso para saberem se ordenar com respeito a tudo e a todos, com exatidão certa de paz e amor, para que todos fossem felizes nos seus empreendimentos. Porque não é sendo contra ninguém que se vence. Para se vencer a vida, é preciso ser apoiado por todos e por tudo. Ter o apoio de todos para se vencer. Quem quer vencer na vida não pode ser contra ninguém. Tem que ser a favor de todos. E estar bem com todos para poder vencer. Não é com violências que se vence. Violência gera violência. É com paz, amor e fraternidade para que todos digam amém. Mas a inexperiência redunda em más consequências. Há muitos sofrem os resultados da sua ingenuidade de jovem e juventude que não podiam ser entendidos e ficaram todos desentendidos. Tudo isso por euforismo do desenvolvimento cultural. Estudaram muito, se desenvolveram além do limite de sua idade e por se desenvolver além do limite da sua idade, se desequilibraram e se prejudicaram com seus modos inadequados ao que desejavam construir. E assim é tudo que é fora de época, fora do tempo e fora de dia. E se o idealismo endireitasse o mundo, há muito o mundo estaria direito, há muito que o mundo está cheio de idealistas. Ideias todos têm, mas se ideias endireitassem o mundo há muito estaria direito, porque idealistas já existiram infinidades. Ideias passam, como tudo passa, porque tudo é aparência, e por tudo ser aparência, tudo se acaba. E por isso ideias passam, ideias se acabam. Se idealismo endireitasse o mundo já há muito estaria certo, mas ideias passam. O mundo tem o seu andamento, a sua evolução natural da natureza, dona de todas as vidas. O mundo vem de evolução em evolução há muito e por isso a transformação é constante na natureza e na vida, e de forma mais um passado a lamentar de quem nasceu onde e quer se propor o mundo endireitar. Vou ler novamente. E de forma mais um passado a lamentar de quem nasceu ontem e quer se propor o mundo endireitar. Só mesmo a juventude mirim, ingênuos e pela sua ingenuidade de assim deram provas de sua grande mediocridade, se extraviando para o ostracismo. Muito crianças, muito jovens, coisa de criança, tão crianças que foram sonhar de outra maneira, sonhar com ervas venenosas. Se não fossem crianças indolentes, saberiam ao menos se respeitar e se colocar no seu lugar como gente de bem. Gente de bem não promove distúrbios. Gente de bem respeita tudo e respeita todos. Gente de bem sabe se respeitar. Gente de bem não é imprudente. Gente de bem respeita os mais velhos, que os mais velhos merecem respeito como tudo merece respeito, mas não tinham idade suficiente para evoluir culturalmente. Não aguentaram o peso da cultura e se desequilibraram. Esqueceram esse desequilíbrio que tudo para se suceder bem é preciso respeito a tudo e respeito à ordem. Com desrespeito à ordem ninguém pode viver. Onde há ordem e respeito se vive muito bem. Esqueceram da principal coisa que rege a vida, ordem e respeito. Tudo isso euforismo pelo desenvolvimento cultural. Não tinham idade para se desenvolver tanto, o desenvolvimento parou.
não estavam em condições de aguentar o peso do desenvolvimento e se desequilibraram, vítimas do saber, por não estarem em condições de saberem tanto. Não tinham idade suficiente para receber o peso cultural. O peso cultural foi tanto que se desequilibraram, pensando ser o que não eram e querendo ser o que não podiam ser. A euforia de verdadeiros doentes mentais. Se vence na vida, sim, mas é com amor, paz e fraternidade, e não com desordens, com distúrbios, com afrontas, com desrespeito, com desacato, com imprudência. Dessa maneira, por si mesmo se destrói, porque o mal por si mesmo se destrói. Não é com brigas que se vence, não é com demandas que se vence. É com a paz, é com o amor, é com carinho, é com a doçura, é com a humanidade, é com a simplicidade, é cativando a amizade de todos que se vence e não com imprudência. Imprudência gera más consequências. O bem vence sempre, porque o bem todos precisam, todos querem, e o mal ninguém quer, ninguém suporta. E assim este mundo cheio de lamentáveis memórias do passado, desde que o mundo existe, sempre volta e meia impulsionado pelos que não sabem viver no mundo. O bom sempre sendo perturbado pelos maus, pelos loucos, pelos desequilibrados, porque cada louco com sua mania e manias de todas as espécies e de todas as maneiras. Loucos com aparência de bons, que parecem estar gozando um perfeito estado mental, somente na aparência. E assim um mundo cheio desses subsequentes, que somente parece gente, mas são piores do que o diabo em figura de gente. E assim o mundo está cheio de doentes mentais com aparência de bons, nervosos, neuróticos, neurastênicos, neurose. O mundo está cheio de doentes com aparência de bons, males esses tradicionais de famílias. Há mais doentes que sadios, porque há males hereditários. Pessoas que em si contêm grandes cargas magnéticas, essas cargas magnéticas são a causa dos distúrbios da mente. Pessoas que se apresentam como santos, como santas, e que são verdadeiros demônios em figura de gente, são os tais instrumentos das serpentes, que é a flor do magnetismo. Serpentes de ambos os sexos, a serpente macho e a serpente fêmea, tudo isso movimentação magnética. E daí surgiu a conturbação da vida perturbada de muitos, que já não acham mais graça em nada. Já perderam a graça de tudo, estão curtidos pelo magnetismo, estão curtidos pelo mal e trazem em si, então, tanto faz como tanto fez. Estão por tudo o que der e vier. Então se expõe a tudo. Nesta altura, não regulam mais e aparentemente parece que regulam. É isso que se passa na maioria no mundo inteiro. E devido a tudo isto, os crimes não cessam. Os distúrbios, os malfeitores sempre em ação. O magnético em superação, sempre com os seus joguetes em ação. E de formas que os mestres do encanto nunca puderam desencantar o mundo, nem desencantar a si mesmo, porque ideias e ideais são formas geradas da mente de quem não tem conhecimento do porquê de sua existência nesse mundo, ignorado por seus habitantes. De forma que os mestres do encanto sempre conservaram o encanto, e conservando o encanto, conservando as ruínas de si mesmo e de todos, por tudo se degenerar, poluir e ir de pior para pior, transformando-se nas classes inferiores. E os mestres do encanto sendo destruídos por conservarem o encanto como se fosse uma coisa verdadeira. E dessa forma, os mestres do encanto, com a multiplicação da poluição, com a multiplicação da degeneração, tudo que se degenera enfraquece, diminui e desaparece. Dessa forma, os mestres do encanto iam todos parar em classes inferiores.
que por meio da degeneração e a multiplicação da mesma, vinha a extinção dessa civilização, porque os mestres do encanto nunca tiveram condições de saber o porquê assim são, ou porque o mundo assim é, de onde vieram e para onde vão. Os mestres do encanto mantendo o seu próprio extermínio, o extermínio de todos, indo todos parar em classes inferiores e desastrosas, por perderem a noção de tudo, no espaço e do tempo, do espaço e do tempo, que o irracional não tem noção desenvolvida, é limitada. De formas que ideias e ideais nunca trouxeram a solução verídica desse encanto. Por isso todos os mistérios eram conservados insolúveis. O mistério da vida, o mistério do mundo, o mistério do porquê deste mundo, o mistério da verdadeira gênese desse universo. Enfim, os mestres do encanto iam todos de mal a pior, regredindo sempre por circunstâncias naturais da natureza, de transformações e degenerações e poluição. Vindo dessa forma, o extermínio dessa civilização mantido pelos mestres do encanto. Os mestres do eletromagnético, os mestres do alfabeto artificial, os mestres conservadores do encanto, os mestres conservadores das suas próprias ruínas, e assim a vida de todos transformada sempre e imbuída em grandes mistérios pelos mestres do encanto. Os mestres que parecia que tudo sabiam. Não sabiam resolver o encanto por serem todos encantados, enigmáticos e misteriosos. E assim, mantendo esta vida de amarguras, de agoniados, agonizando sempre por serem encantados. O encantado é aquele que não sabe o porquê de sua existência. É aquele que não sabe o porquê da existência do mundo em que vive. O encantado é aquele que não sabe de onde veio, nem para onde vai. O encantado é aquele que vive, mas não sabe dizer por que vive. Tem vida, mas não sabe por que da vida. Não sabe a causa que deu origem a este mundo. O encantado é aquele que vive em um mundo e não sabe por que dele. O encantado é aquele que vive de experiência a vida inteira para ver se acerta aparentemente ou não. O encantado é aquele que não sabe o porquê ele assim é e todos assim são, diferentes uns dos outros em tudo. O encantado é aquele que não sabe dizer o porquê é um ser de matéria. Muito obrigada por comparecer, por compartilhar, por se inscrever no canal. Tem livros no www.culturaracional.com.br e faço lives também no TikTok, Melina Cultura Racional. Salve, salve e até a próxima. Tchau, tchau.